Bora para a palavra? Amém. Abra sua Bíblia sem demora. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Sábado, dia que o Senhor nos deu. Hoje tem vigília e imersão. Uma vigília muito forte que nós temos aqui da juventude. Participei no mês passado, estava exausta. A vigília é ótimo, né? A vigília já era o meu 5º evento naquele sábado. Estava destruída. Eu saí muito renovada. Muito. O que Deus fez ali foi maravilhoso. Eu sei que Ele vai realizar coisas grandes hoje. A última vigília de 2021. E como é maravilhoso nós temos essa oportunidade de clamar a presença do Pai, de adorá-lo, de mostrar o quanto Ele é importante nas nossas vidas. Obrigada também pelas orações. Ontem nós estivemos em São Paulo. Nós somos convidados para estar lá falando na Câmara de Vereadores. E foi um momento muito precioso para mim, um momento muito importante, onde eu pude contar a nossa história aqui da Igreja Batista Getsemane, onde eu pude falar do trabalho que o pastor Jorge desenvolve há 42 anos com crianças, com jovens. Falei de vocês, falei dos adolescentes, falei dos juniores. Falamos também sobre o impacto na mídia, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, tudo que nós estamos consumindo hoje. Depois mais adiante, eu vou falar sobre isso com vocês, num próximo culto, numa próxima oportunidade. Eu sou da área de comunicação, sou da área de publicidade, de agências, do teatro, do cinema. Eu estudei no Rio, eu morei 5 anos lá. E estudei aqui em Belo Horizonte também. Então, sempre estive muito envolvida com esse cenário. E a pastora Juliana fez uma curadoria de reportagens, de matérias, de tudo que saía na Veja, no UOL, em diversos veículos, mostrando o que seria tendência na próxima década. Isso foi mais ou menos em 2010, 2009. E nós temos esse material. Na época, nós estudávamos na Newton Paiva. Ela fazia jornalismo, eu fazia relações públicas. E ela foi juntando esse conteúdo. E ele é muito interessante, porque tudo que nós estamos consumindo hoje, ouvindo, seja arte, seja música, seja vestuário, isso tudo foi pensado há 10 anos atrás. Foi tudo muito bem organizado, foi tudo muito bem implementado. Então, o que me chama a atenção é que parece, né, que é um movimento voluntário nosso, mas não. Na verdade, foi e está sendo induzido. Então, você pega esse material e você olha as roupas, principalmente nós, mulheres. Já mostrei esse material para várias amigas, e, na época que elas viram o que seria tendência hoje, porque elas não entendiam o que seria tendência, achavam que era simplesmente um conceito, uma coisa minimalista, uma coisa, né, que era um fluir da arte. Na época, elas falavam: eu nunca vou usar isso, eu não vou ter coragem de usar essa roupa, isso é ridículo. E hoje nós usamos. Então, nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso ontem, lá na Câmara, e vocês foram muito bem representados lá, porque o pastor Jorge falou pelo telefone. E ele disse o quanto a nossa juventude é importante para a Igreja Batista Getsemane. Então, vamos aplaudir a Deus por vocês, pela nossa igreja, pelos nossos adolescentes, pastora Tirne, ali, dos juniores. Essa é uma igreja muito abençoada e diferenciada, amém?
E diz assim a palavra do Senhor, 1 Reis 19, versículo 1. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses, com D minúsculo, me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi assentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, na minha versão, agora basta, Senhor. Retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta. Até aí, por enquanto. Curve a sua cabeça. Nós tivemos um momento de ministração, de louvor, oramos pelos enfermos. Mas agora eu gostaria de orar por esse momento em especial, onde nós vamos ministrar a palavra de Deus. Pai, muito obrigada por mais uma reunião, por estarmos aqui. Eu sei que o Senhor escreveu algo lindo para as nossas vidas, escreveu algo lindo para a juventude, e nós queremos viver isso dentro do Teu plano profético, do Teu plano perfeito para as nossas vidas. Então, no momento onde a Tua palavra será agora ministrada sobre nós, nós pedimos que longe daqui, ó Pai, estejam todos os pensamentos, as trevas, preocupações, qualquer coisa que venha tentar tirar o nosso foco, qualquer coisa que venha tentar roubar esse momento no qual o Senhor quer nos falar profundamente. Por isso, nós consagramos a Ti a nossa mente, o nosso corpo, e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando sobre as nossas vidas qual é a Tua vontade boa, perfeita e agradável para esse tempo, para esse mês. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Elias, ele foi um profeta do Velho Testamento que Deus usou ele de uma maneira muito poderosa. Um homem que, através do chamado dele, ele enfrentou poderosos naquele tempo. Ele enfrentou Acabe e Jezabel e os seus profetas. Antes desse período que nós lemos aqui, o povo de Israel tinha voltado as costas para o Pai. Eles estavam vivendo um período de muita apostasia. E na Bíblia nos relata que eles começaram a adorar muitos deuses com D minúsculo. Eles passaram a virar as costas para o templo e até mesmo adorar o sol, adorar Baal, uma entidade que levava os homens ao delírio, que levava os homens e mulheres a debocharem da palavra de Deus. É citado até que as mulheres cozinhavam, fermentavam pães e ofereciam para o sol e para essas entidades. Tamanho foi a queda do povo de Israel. E eu acredito que Deus permitiu
essas histórias justamente como um alerta para as nossas vidas. Um alerta para nós, povo do Senhor escolhido. Aqui eles viam milagres, aqui eles viam grandes feitos da parte do Pai, como nós nunca vimos. Mas mesmo assim, a gente observa que constantemente o povo de Israel se distraía, constantemente eles eram levados a deixar o eterno. Eles tinham as distrações deles, e não é diferente hoje das nossas vidas. Nós também temos muitas distrações. Nós também temos aí vários apelos, várias demandas que podem sugerir que façamos isso. É por isso que a história de Israel, ela se levanta como um alerta para mim e para você. É por isso que nós precisamos sempre do Espírito Santo. É por isso que todas as vezes antes de pregar eu falo: Espírito Santo, nos conduza. Espírito Santo de Deus, nos traga o entendimento, aquilo que o Senhor deseja revelar. Porque aqui fica muito fácil a gente entender que se nós não tomarmos cuidado, se não formos alimentados da palavra dele, se não estivermos em consonância com aquilo que ele pede, que ele ordena, que é para o nosso bem, que é para o nosso crescimento espiritual, e isso gera uma consequência também no nosso físico, nós podemos sim ser levados a cometer uma série de pecados, de enganos, de sofismas, e por aí vai. E ele se levantou com muita força contra toda essa idolatria. Acabe, ele foi um rei de Israel que se envolveu com Jezabel, rainha dos Sidônios. E a partir desse casamento, que se deu através de uma aliança política, ela trouxe toda essa adoração, e Acabe já tinha essa inclinação, então ele aceitou, ele permitiu. E a verdade é que o povo de Israel se deixou contaminar. E aqui diz que eles matavam os profetas que não aceitavam isso a fio da espada. Eles eram mortos, eles sofriam cancelamentos, bullying, etc. e tal. E ele se levantou com muita força e disse: eu oro agora ao Deus de Israel para que cesse a chuva. A água naquela região é algo muito valorizado, inclusive até hoje. Não é à toa que os judeus eles desenvolvem as maiores tecnologias para poder produzir água. Eles conseguem tirar o sal da água e produzir água potável. Eles têm uma máquina, que é uma máquina muito avançada, onde eles puxam o ar da atmosfera e esse ar é transformado em água. Nós, inclusive, temos uma máquina dessa no Amazonas, em Manaus. É uma empresa de um conhecido meu, que é uma tecnologia dos judeus. Então, ele comprou essa máquina lá, ele levou essa máquina para Manaus, que é considerado, né, o ar mais puro da terra, e essa máquina ela produz água. E essa água que ele produz é vendida no mercado de luxo. Uma garrafa dessa custa, em média, 76 euros. Ela é vendida nos Emirados Árabes, é vendida na Austrália, é vendida na França. Então, a água sempre foi muito importante para os judeus. E ficar 3 anos sem chover era algo inimaginável. E esse homem, através da oração, através do poder do próprio Deus, profetizou que naquele lugar não iria chover por 3 anos, e assim aconteceu. Ele foge, ele sai da presença, né? Vou consertar que ele não foge, ele sai da presença de Acabe, vai até uma cidade chamada Sarepta. Ali ele fica com uma viúva, essa viúva só tinha uma pequena porção para poder comer.
e ele pede de comida, e essa viúva dá a ele essa comida, e após isso, houve uma multiplicação do azeite, do pão. Então, são milagres que Deus realizou através da vida dele, que Ele realiza através das nossas vidas, mas não de forma visível, às vezes, como a gente quer, mas Ele está realizando. Inclusive, o fato de estarmos aqui já é um milagre. A misericórdia dEle se renovou sobre nós. A graça dEle está sobre as nossas vidas. E aquele homem, quando finda o período, ele retorna. E quando ele retorna, ele chama os remanescentes, chama o povo de Israel, e ele pede um conflito, ele pede que Acabe e seus falsos profetas se encontrem, para que eles possam, de fato, ali, ter a certeza quem era o verdadeiro Deus, se era o Deus de Elias ou se era o Deus de Acabe e Jezabel. Jezabel, essa rainha, ela foi tomada por um espírito. E esse espírito, ele foi muito pontual. Ele foi usado para poder tentar matar a voz profética da igreja. Quando eles se casam, Jezabel e Acabe, o fato dela matar os profetas, isso deixa muito claro que ela estava debaixo de um comando, de uma ordem maligna. E esse espírito, ele tenta hoje calar a voz profética da igreja. E quando nós falamos sobre a voz profética da igreja, nós estamos falando da autoridade que nós temos diante de Deus, que o próprio Deus nos deu. Caso contrário, Jesus não teria dito que todas as obras que ele realizou, nós realizaríamos as mesmas obras e obras ainda maiores. Então, isso é algo que está liberado sobre mim e sobre você, através da fé, através do poder do nome de Jesus, através do fruto do Espírito. O fato de termos paciência em situações adversas já é um milagre, não é verdade? Então, eles sobem para esse confronto e Jezabel fica sabendo do que acontece ali. Os profetas de Baal se cortam, eles fazem danças, eles tentam chamar a chuva, eles tentam fazer com que o fogo desça para poder consumir o sacrifício, mas absolutamente nada acontece. E passado esse momento, o profeta Elias, ele diz, não, agora é momento de eu orar ao Deus de Israel. E ele chama o povo para um concerto. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito interessante. É por isso que todas as vezes que nós ministramos aqui, nós chamamos vocês ao altar, e eu faço questão de me incluir nisso, para que possamos estar revendo as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas falas, até o que nós desconhecemos. Então, quando ele chama o povo de Israel, ele restabelece o altar, ele pega 12 pedras, ele pega 2 novilhos para poder oferecer em sacrifício. E ele pede que o povo se humilhe, o povo se ajoelhe, o povo peça perdão ao Senhor. E o interessante é que ele pega muitas águas. Eles pegam cântaros de água e encharcam aquele sacrifício. É muita fé, não é verdade? Quem tem coragem de fazer isso aqui? Quem tem coragem de chegar num velório e falar, levanta, morto, em nome de Jesus? Quem tem coragem aqui? Faz sinal com sua mão. Pois é, nós não temos coragem. Não quer dizer que Deus não vai fazer, Deus faz. Mas nós, muitas vezes, não temos essa coragem. Muito não, 99. A começar em mim. Me imagina chegando num velório e falando, levanta-te em nome de Jesus. É o que eu tinha que fazer. É o que nós temos que fazer. Mas nós temos medo. E eu não sei até onde esse medo... ele é saudável, ele é limitante.
ele está, de fato, alinhado quando o Senhor fala que nós temos que ter fé, que o nome dele tem poder. E Elias, que foi usado por ele dessa forma poderosa, porque ele molha aquele sacrifício e eles oram, e o fogo desce. E o fogo consome até a última gota daquela água. Imagina, água era algo extremamente valorizado naquela época. Se hoje já é para aquele povo, imagina naquela época. Eu achei muito interessante esse fator da água, mas nós vamos chegar lá. Então, aquele sacrifício é aceito pelo próprio Deus. E Elias corre e sobe para um monte, e ele começa a orar e fala com o seu servo: você está vendo algum sinal de chuva? Você está vendo algum sinal de nuvem? E seu servo fala não, e ele continua orando, e depois o seu servo fala assim: peraí, eu estou vendo alguma coisinha, mas eu não sei se pode ser. Eu estou vendo um sinal do tamanho da mão de um homem. Mas eu não sei se isso de fato vai ser uma nuvem, algo que vai trazer uma chuva como a de ontem, por exemplo, que eu fiquei sabendo. Mas a verdade é que aquela nuvem foi crescendo, e desceu água em abundância. Após isso, eles descem e matam todos os falsos profetas, que eram mais ou menos 400, e era 400, né, Tiago? Ou 450? 450, está aqui, gente, Tiago, Koinonia, viu? Matrículas abertas. Está aqui. Então, ele mata esses 450 profetas, e aí, Jezabel fica sabendo, e nós chegamos nesse ponto que nós lemos aqui agora. Jezabel fica furiosa e ameaça esse homem de Deus. Quem é Jezabel? Ela o ameaçou, ela disse que em 24 horas ele estaria morto. Quem é Jezabel para isso? Para tamanha afronta, para tamanha ameaça. Esse espírito é um espírito, como eu já disse, que vem para tentar calar a sua voz profética. É um espírito que tenta impor através do medo. É um espírito orgulhoso, porque a pessoa orgulhosa, ela fala que vai te matar, ela fala que vai acabar com você, que vai fazer acontecer, mas no fundo, essa pessoa ela tem medo. Só que ela tenta, esconder esse medo, ela tenta despistar isso de uma forma agressiva. Então, é por isso que ela disse: eu vou te matar. Mas que poder, de fato, ela tinha para fazer isso após tantos milagres que Deus realizou através da vida dele? Que autoridade ela tinha para falar que iria matá-lo após ele ter eliminado 400 falsos profetas? Porque isso aqui, gente, representa a nossa vida espiritual. Não representa os nossos embates físicos, porque a gente não vai sair matando ninguém. Mas representa o que nós temos que matar espiritualmente. Na nossa carne, no nosso ego, na nossa alma, nas concupiscências, naquilo que é pecado, transgressão, iniquidade. Então, é algo que às vezes a gente fica: será que eu vou conseguir? Esse pecado está me consumindo, esse pecado ele é muito poderoso, eu não vou conseguir me livrar desse pecado da carne. E é algo que nós temos poder e autoridade, sim, através do nome de Jesus, para nos submetermos ao Pai, em jejum, em busca, em entrega, e vencermos isso. Caso contrário, nós vamos ter que anular a Bíblia. Porque por mais que o nosso corpo ele ainda não esteja regenerado espiritualmente,
O nosso espírito, eu falei isso aqui semana passada, o nosso espírito está conectado ao Pai. Então, é por isso que nós temos aí a graça dele. Por isso que nós temos a justificação. Ele nos justifica. E nós conseguimos vencer, sim, a nossa carne. Então, Jezabel, ela contou uma mentira para o profeta, e esse profeta, ele acreditou. E ele fugiu. Um homem que foi usado de uma forma tão poderosa, um homem que naquela época, ele aniquilou a apostasia, ele se viu com medo de Jezabel, ele se viu exausto. E ele foge. Aqui, quando nós lemos que ele anda, e ele deita e pede a morte, ele estava num quadro aqui de depressão, de opressão, de cansaço físico, mas também emocional e espiritual. Ao ponto de deitar e falar: Senhor, eu quero a morte. E nós temos que tomar muito cuidado com os comandos que nós damos, com aquilo que nós falamos, porque isso pode servir, sim, de autoridade no mundo espiritual, mas eu quero mostrar para vocês que pode também ser absorvido pela nossa mente, pelo nosso corpo. Então, eu vejo pessoas que nos procuram, que falam: pastor, pastora, eu estou abatida, eu estou deprimida, eu estou sem força, eu estou sem ânimo. Eu vejo muitas pessoas que já estão assim. Nós mal acabamos de sair aí de praticamente 2 anos de pandemia, onde nós fomos forçados a ficar em casa, tivemos que nos proteger, etc. e tal. Pessoas que não tiveram que trabalhar, mas que com pouco tempo agora de trabalho já estão exaustas e deprimidas, sobrecarregadas. E pessoas que foram usadas por Deus para poder levar cura, para pregar, para ministrar, para poder evangelizar. Então, isso é uma preocupação muito grande. Eu trouxe uma experiência aqui para vocês do Masaru Emoto. É uma experiência quântica que ele fez. Alguns consideram ciência, outros não, mas eu acho muito interessante para poder mostrar como que algumas coisas eles reagem a estímulos externos. Então, o que ele fez? Ele fez uma experiência para mostrar isso aqui que nós estamos falando agora, desse estado no qual Elias se encontrava. Ele pegou um potinho, 2 potinhos de arroz, e colocou nesse potinho 2 frases. Uma, ele escreveu I love you, eu te amo, e outra, ele reescreveu I hate you, you fool, tipo, eu te detesto, seu tolo. E durante 27 dias, ele pediu que pessoas fizessem isso, ele também fez. Durante 27 dias, ele ficou liberando palavras de amor, palavras, né, de emanações de sabedoria, de sentimentos nobres. E no outro, palavras pesadas, palavras, né, com significados miseráveis. Então, olha que interessante, no final do 27º dia, o arroz que recebeu os estímulos de ódio, ele estava todo mofado, todo embolorado. O I love you, ele estava intacto. Então, após essa experiência, ele falou assim: peraí, então eu vou tentar, eu vou fazer algo mais profissional, eu vou fazer algo onde eu possa entender
né, se isso pode, de fato, afetar as pessoas. Então, ele preparou 2 salas. Essas salas, elas foram devidamente trabalhadas. E ele colocou um grupo de pessoas, onde essas pessoas iam falar palavras de amor, de sabedoria, de bondade. E na outra, as pessoas iriam falar palavras de maldição, de ódio, né, de xingamentos. E ele climatizou essa água, e essas salas, ele colocou água em compartimentos nas paredes, de forma que essa água ela ficasse cobrindo, né, toda a estrutura. E depois, com máquinas altamente avançadas, com lentes modernas, eles começaram a tirar fotos desses estímulos que essas águas receberam. Então, eu queria que você passasse para o próximo slide. E depois ele fez isso com música. E aí, da mesma forma, ele colocou músicas com palavras de baixo calão e colocou música clássica, e assim ele foi mudando. A música, volta, por favor. A música que ficou exposta, a água que ficou exposta e foi congelada a estímulos, né, de Mozart, que é a 40ª Sinfonia de Mozart, já gerou partículas organizadas, está vendo? Agora muda, por favor. A que ficou sobre o estímulo do rock and roll não é... Aqui a gente não está falando do ritmo, nós estamos falando de letras. Ela gerou o quê? Partículas desordenadas. Então, isso já começa a mostrar alguma coisa para a gente. Pode passar o próximo. Essa também é mais uma fotografia de um sentimento que a água, de alguma forma, captou. E ficou registrado esses borrões. Aqui a gente não consegue ver forma. Queria que você passasse. E aqui foi a água que ficou sobre o estímulo da palavra sabedoria. Olha que partícula linda. E na Bíblia fala que a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, e é o próprio Deus que libera sobre as nossas vidas. Pode passar? Olha aqui de novo a água exposta, a expressão "você me noja". Se a gente viajar muito aqui, vê até umas caveiras, né? Uma coisa meio psicodélica aqui, meio esquisita, né? Eu fico viajando nessas coisas, viu, gente? Mas você não consegue ver uma forma organizada. Olha, comparado a uma partícula, aí uma captação de palavras de bênção. Pode passar. E a água exposta à palavra eterno, Yahvé, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso juiz, nosso Emanuel, Deus conosco. Partículas organizadas, isso me parece até uma escultura. Levando em consideração que o nosso corpo tem mais de 70% de água, você já parou para pensar o que o seu corpo está entendendo quando você fala que você é um tolo, que você não vai dar certo, que você não consegue nada, que você não é amado, que você não quer viver, que você está deprimido, que você não tem força, que você não tem valor, que você é um sepulcro, e por aí vai. Quantas vezes nós mandamos esses estímulos para as nossas vidas, enquanto nós deveríamos estar trazendo à memória aquilo que nos dá esperança? Nós somos filhos do Pai.
Fomos feitos à imagem e semelhança dele. Por mais que o projeto tenha se perdido no Éden, ele foi refeito na cruz. E o Senhor nos recompõe, o Senhor nos restitui, o Senhor nos molda, o Senhor nos prepara, o Senhor nos santifica. Por mais que nós saibamos que somos pecaminosos, que temos orgulho, que temos aí inclinações para transgressões, porfias, pecados, mas o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos limpa, o Espírito Santo de Deus nos restaura. É por isso que eu falo com a Aíssa, eu falo para mim, eu sou uma bênção. Eu tudo posso no Senhor que me fortalece, não é manipulá-lo conforme a minha vontade, não, porque eu não estou pedindo. Eu estou falando, eu sei que no Senhor, Jesus Cristo, meu Redentor, eu posso todas as coisas. Eu posso profetizar que eu sou uma bênção. Eu posso trabalhar a minha mente, eu posso dar uma ordem para o meu corpo, para que o meu corpo não obedeça aos meus instintos carnais, para que o meu corpo não transforme o meu pecado em transgressão e depois em iniquidade, que se transforma naquele pecado domesticado, que nós nem reconhecemos mais que é pecado. Agora, se a água, ela absorve esses comandos, imagina o nosso corpo, quando nós estamos em relações sexuais ilícitas, quando nós estamos aí profanando o templo do Espírito Santo de Deus, porque as pessoas não querem falar sobre sexo, não. As pessoas não querem falar que é pecado, as pessoas não querem confrontar vocês, jovens, adolescentes que estão aqui, porque aqui não tem nenhuma religiosa pregando para vocês, aqui não tem nenhuma Madre Teresa de Calcutá, muito menos uma Virgem Maria. Mas eu sei as consequências que eu tive na minha vida em relações precoces, em relações que não foram abençoadas por Deus. Porque você abre legalidade para bagagem, para espíritos territoriais que acompanham pessoas, como foi pregado aqui no Novo Testamento, onde nós falamos que o gadareno era um homem extremamente possesso, ele tinha legião, e não precisa de legião para causar estrago na vida de uma pessoa, basta um demônio e ele tenta arrumar uma ruaça nas nossas vidas. Então isso tem que ser falado, sim. A relação sexual fora do casamento, além de ser um portal aberto para que venhamos receber aí bagagens e mais bagagens de outras pessoas, que essas pessoas se relacionaram, também, emocionalmente, nós não temos esse suporte, porque o leito ele é santo, o leito ele é imaculado. E quando nós estamos num casamento, que nós temos a bênção de Deus, essa bênção ela quer dizer uma cobertura do próprio Pai, que santifica o leito. Aí você está numa relação que não é estável, principalmente os adolescentes. Vocês querem transar, nós queremos, enfim. E aí nos entregamos a esse comando do nosso corpo. Mas o namoro não dá essa sustentabilidade aí emocional, física. Então, essas duas pessoas se tornam uma só carne, e depois que mantém a relação sexual, além de não ter a cobertura de Deus, tá? Eles vão para as suas casas. Então, naquele momento, eles deixam de ser um fisicamente, mas houve ali, olha, um collab, houve ali um ligamento de alma. Só que a alma está ligada, mas o corpo não. Aí começam os ciúmes, começam as brigas, as manifestações das trevas.
E aí a gente vê pessoas que vão pulando de relacionamento para relacionamento, para relacionamento, para relacionamentos. E os últimos se tornam piores do que os primeiros. E vão ficando marcas em pessoas que vão se relacionando com mais pessoas. Então, cuidado, gente. Cuidado com aquilo que a carne está pedindo. E eu tenho que falar sobre isso. São vários testemunhos de pessoas que tiveram essa consciência, pararam com essa prática, inclusive casais que pararam de fazer isso, que decidiram que iriam ter um concerto com Deus e se relacionar como a Bíblia manda, após o casamento, com a bênção do Senhor, isso independente da idade, que aí sim a vida sentimental andou, fluiu. Quantas pessoas a pastora Glenda já atendeu, inclusive amigos e amigas minhas que estavam com a vida sentimental arrasada, arrebentada, e que após esse entendimento, esse conserto, esse pedido de perdão ao Pai, após confessar essas atitudes, Deus restabeleceu a vida sentimental deles. Deus trouxe um recomeço. E muitos, mais da metade estão casados hoje e felizes. São pessoas que eu conheço, que eu convivo. Então, nós não podemos brincar com as coisas espirituais. Nós não podemos brincar com as legalidades que nós podemos dar. Por isso que a gente está batendo nessa tecla no final do ano. O pastor Jorge pediu. Falou, pastora Dani, pregue sobre o pecado. Fale para esses jovens sobre conserto, sobre a nova chance que o Senhor nos dá todos os dias. Só que o nosso Deus, Ele é amor, sim. Ele é fiel, mas Ele também é justiça. Ele também é fogo consumidor. E Ele vai nos alertando, Ele vai chamando a nossa atenção. E se nós ficarmos o tempo inteiro suscetíveis a essas ações, e não estou falando só de obras carnais, não, eu falo também, olha, coisas que nós fazemos, inclusive eu falei sobre isso semana passada, pessoas que ficam debochando de ministérios na internet, não fazem nem metade do que uma mulher faz aí de guerra, uma mulher de oração, e se acham autoridade para poder debochar na internet. O mundo espiritual, ele é real, e com ele a gente não brinca. E Elias entendeu isso ao ponto de querer a própria morte. A própria morte. Após saber que ele era, de fato, um profeta usado por Deus. E quando ele desejou a própria morte, que ele deitou sobre esse arbusto aqui, esse arbusto de zinzo, é zinzo, né? Tem que voltar aqui para ler, Tiago? O Tiago é a minha consulta aqui teológica, né, Tiago? Zimbro, não sei, minha mãe me explicou que é uma planta que ela tem poderes medicinais, poderes que a gente fala, vocês entendem, né, gente? Não precisa desenhar, não, né? O próprio Deus fez isso lá, enfim. Então, Albino, mas essa planta, ela trabalha na restauração física. E quando ele deita ali, que ele ora, isso já foi algo profético. Então ele fala, eu quero morrer, mas o próprio Deus estava dizendo, eu te restauro, eu te curo, você não precisa fugir. Você não precisa fugir das ameaças, você não precisa fugir dos seus problemas, você não precisa fugir desses sentimentos que estão lançando mentira, dessas inverdades, desses pensamentos, dessas ameaças, porque eu sou com você.
Deus é comigo, Deus é com você, juventude. Deus é com a nossa vida. Assim como Ele foi com o profeta Elias. E no momento de dor, no momento de aflição, no momento onde ele pede a morte, Deus envia um anjo. São espíritos ministradores enviados pelo Senhor em meu e em seu auxílio. Então ele é tocado. E depois ele escuta o próprio Deus falando com ele. O próprio Deus se ministrando, se revelando a ele de uma forma suave em um momento. E foi quando Deus parou e disse: por que você fugiu? Por que você correu? Por que você foi embora? Por que você largou esse curso? Por que você está desanimado com a sua vida? Por que você está abandonando aquilo que Deus tem te dado? Porque foi isso que Elias fez. É isso que pessoas muitas vezes estão fazendo, achando que não vão conseguir, que não são capazes, que não vão romper. E ficam aí pessoas deprimidas, ficam aí pessoas que não conseguem romper, pessoas desestimuladas, enquanto Deus está dizendo: não, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você, juventude. Não para. Não larga tudo, porque depois, Elias, você vai ter que andar tudo de novo para continuar a obra. Então, parar não é opção para nós. Se jogar numa cama, aceitar isso que é chamado o mal do século, depressão, opressão, que é um mal espiritual. Porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus restaurador, a um Deus que está nos dizendo que por mais cansados que nós estejamos, por mais que a gente tenha dado legalidades, o sangue dele está aqui para nos limpar, para nos purificar. E é por isso que hoje nós vamos fazer um memorial, que é a ceia do Senhor, que representa a morte, o sacrifício, mas também a ressurreição do Pai. Ele ressuscitou por mim e por você. Ele não ressuscitou por coisas, ele ressuscitou por vidas, por pessoas, por filhos e filhas. Então, eu queria que você ficasse de pé. Queria que você entendesse, que nós entendêssemos a fidelidade do Senhor, o tanto que Ele é fiel, fiel até o fim. Por mais que nós não sejamos, por mais que os nossos sentimentos, os nossos medos, eles nos digam o contrário, a Bíblia diz quem nós somos em Deus. A Bíblia diz aquilo que nós precisamos saber a nosso respeito. Nós temos 3 fontes de pensamento. São pensamentos inerentes às nossas vontades, com quem nós vamos casar, com quem nós vamos comer, qual roupa vamos vestir, isso é algo natural. Nós temos os pensamentos das trevas, que vêm como setas, que vêm como bombardeios, que vêm através da internet, de coisa que nós fazemos e falamos. E esses pensamentos, quando eles vêm, é muito interessante isso, porque nós sentimos um estímulo direto no nosso corpo. Às vezes não está acontecendo nada de ruim, mas a gente já pensa em algo: será que eu vou morrer? E o nosso corpo já sente, o nosso corpo já estremece, já dá até aquela trava, né? Quantos já sentiram isso?
Então isso aí, muitas vezes são pensamentos que são lançados das trevas. Você não vai conseguir. Você não vale nada. Eu não vou ser feliz. Porque uma coisa é a gente ter um momento onde a gente fraqueja. Outra coisa é a gente ficar acreditando nisso. E existem os pensamentos que são do próprio Deus. Pensamentos de paz, pensamentos de amor, de esperança, do governo dele, aquela palavra que nos traz um consolo, aquela palavra que muitas vezes nos traz um alerta. Nossa, eu senti algo, não é para eu ir nesse lugar. Quantas vezes é o próprio Deus que está nos alertando, que está nos dando um comando, um sinal. E é por isso que nós temos que identificar esses dois últimos. O que vem das trevas e o que vem de Deus. Porque parar a sua vida por conta de relacionamentos, de sentimentos, isso não é justificável. Tanto é que Deus falou com o profeta: olha, come, bebe, levanta e volta de onde você parou. Então não vai adiantar a gente ficar alimentando esses pensamentos de morte, se entregando a isso e parar com a nossa jornada. Ainda mais vocês, jovens, que tem todo o vigor, uma vida pela frente. Aumentaram os índices de morte infantil e de adolescentes que estão tirando a própria vida. Isso é um alerta para nós como igreja, como sociedade. Crianças que já estão sem esperança. E Deus está nos chamando agora. Deus está fazendo uma convocação para que possamos entender quais os pensamentos nós temos de fato dado voz. Se são os pensamentos de Deus, se são os pensamentos das trevas. Você tem autoridade, através do poder do nome de Jesus. Nós que aceitamos a morte, o sacrifício, somos novas criaturas. Nós temos autoridade para dizer: bata em retirada esse pensamento. Todo espírito das trevas, que seja quebrado e desfeito em nome de Jesus. Tudo que é espiritual, mas tudo que vem de mim, tudo que é carnal, tudo que é emocional, nós damos um comando de basta. Para. Por mais que a nossa natureza ela seja pecaminosa e ela esteja conflitando com o nosso espírito que está alinhado ao Espírito de Deus, nós temos autoridade através do nome de Jesus. Porque foi Ele quem disse. Então, em nome de Jesus, eu queria orar com vocês. Por isso que eu falo muito isso, não é orar por vocês, é orar com vocês. Medo nós vamos ter. O medo, ele pode ser para a nossa preservação, mas ele não pode ser alimentado. Porque o medo ele é progressivo. Quanto mais medo nós vamos trabalhando na nossa mente, com mais medo nós ficamos. O medo ele se alimenta do próprio medo. Então ele tem que ser enfrentado. Tem que ter uma ordem. Para. Eu não aceito. É orando, é buscando, mas é não aceitar. E em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai quebrar hoje o medo excessivo nas nossas vidas. Baixa autoestima, depressão, tudo que está te fazendo parar, tudo que está sendo um fator limitante para o seu crescimento físico, para o seu crescimento profissional, para que você
Desenvolva as suas habilidades para que você alcance seus objetivos. Objetivos que estão alinhados com os sonhos de Deus, porque aquilo que é ilusão te afasta do propósito de Deus. Está te afastando? Corta. Mas o sonho, ele te aproxima de Deus. Mesmo que você tenha que trabalhar não sei quantas horas, você tira um tempo para a palavra. Você tira um tempo para meditar, para se alimentar, para ser ministrado pelo Pai, para ceiar, para estar em comunhão aqui, porque juntos nós somos mais fortes. Juntos nós temos mais força para caminhar. Por isso que nós somos um corpo que precisa ser alinhado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. E isso é sério, gente. Por mais que a gente não enxergue essa família, mas a gente tem que caminhar para ela. A gente tem que buscar estar num corpo onde Deus se revela, onde Deus fala, onde Deus nos ensina, onde o Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, para falar, para fazer, apesar dele não precisar disso. Mas é maravilhoso quando nós estamos aí totalmente abertos para Ele. E eu queria fazer um convite. Existe alguém aqui que teve medo, decepção, que se deixou levar por algum esfriamento, por algum pensamento, ficou marcado com algum sentimento, que porventura se desviou dos caminhos de Jesus? Faça um sinal no seu lugar. Alguém que se deixou levar, deixou seus sentimentos esfriar. Nós queremos orar com você. Existe alguém aqui? Faça um sinal com a sua mão. Os nossos salva-vidas estão aqui, os nossos diáconos. Nós queremos orar com vocês. Nós queremos caminhar. Jesus está te chamando para uma nova vida. Faça um sinal no seu lugar. Existe alguém aqui? Existe alguém que deseja aceitar o Senhor como seu Senhor e Salvador? Que entende que Ele está te chamando para a vida eterna, para a novidade de vida, para um alinhamento. Existe alguém? Faça um sinal no seu lugar. Gente, eu vou fazer isso até eu morrer. Porque Jesus mudou a minha vida. Não foi o sobrenome que mudou a minha vida. Não foi a igreja. Foi Jesus. Foi o dia que eu vim no altar e falei: Jesus, eu quero esse relacionamento profundo. Eu não quero só falar sobre essas coisas. Eu não quero cantar pela emoção, somente porque são palavras bonitas. Eu quero viver. Eu quero relacionamento. Eu quero intimidade. Eu quero te conhecer. É por isso que eu fiz isso. Eu levantei as minhas mãos e eu corri para o altar. E aceitei Ele publicamente como meu Senhor e meu Salvador. E eu não me envergonho de dizer que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Nós vamos cantar isso agora. Existe alguém aqui? Faça um sinal, eu quero orar com você. Existe uma vida aqui. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Tiago. Existe mais alguém? Mais uma vida aqui. Deus abençoe vocês. Olha só. É um momento que na Bíblia diz que há festa nos céus. Os anjos estão celebrando esse momento, sobretudo Jesus. Vocês estão tomando a melhor atitude da vida de vocês, que foi a melhor da minha vida. Passei a ter sentido.
Eu não tinha sentido. Eu queria pagar o louco, viajar. Apesar de nunca ser uma pessoa que tem envolvido com drogas, bebidas, mas eu gostava de curtir, de viajar, de fazer acontecer. Era um vazio. Mas no dia que eu falei, eu quero essa intimidade, eu quero isso de verdade. Minha vida foi inundada. E eu passei a ter um pai espiritual. Eu tenho meu pai maravilhoso, físico. Mas eu passei a ter Jesus caminhando comigo lado a lado. E eu queria que... Vem cá, Tiago, para a gente fazer essa oração com elas. Esse momento de confissão. E eu queria que a igreja estendesse as mãos, porque esse é um momento muito sublime. Amém. Na vida delas, da nossa igreja, para nós e no mundo espiritual. E é por isso que nós não podemos deixar de fazer esse convite. E o pastor Tiago vai orar com vocês. Eu vou descer lá para orar com elas. Você ora daqui. Amém. E antes dos dízimos e das ofertas, eu queria que fosse ministrada uma música que eu escolhi direto para o coração de vocês. Amém? Amém. Enquanto a pastora Dani desce para a gente estar no altar, eu posso convidar, estender o convite? Pronto. Eu queria convidar você que está aí pelo Espírito Santo, constrangido a estar no altar do Senhor. Você que está aqui conosco, celebrando a Jesus e deseja, como essa minha querida irmã, essa também, a pastora, o salva-vidas, se derramar, orar, cantar, se quebrantar diante de Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos nos quebrantar diante de Jesus. Então vem até aqui. Eu tenho certeza que o altar é o seu lugar. O altar é o meu lugar. Eu costumo dizer que o altar é esse lugar que a gente vem, entrega a nossa necessidade, a gente sai com a provisão de Deus. A gente sai com a visão, a gente sai renovado, a gente sai descansado. Então destrava essa perna aí que está travada. E vem aqui ao altar. Glória a Deus pela sua vida. Vamos orar. Olha o Samuel aí. Deus te abençoe, Samuel. Vamos cantar o Senhor. E antes da gente fazer isso, eu quero orar especialmente por ela e por ela. Então você que não veio, está aí no seu lugar, estende a sua mão para cá, de pé. Estende a sua mão para cá. E vamos agradecer ao Senhor, porque há salvação nessa casa. Eu creio. Senhor, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado a Deus por essas vidas que são preciosas ao Senhor. Foi o Senhor que as conquistou, as comprou. E a tua igreja aqui reunida, celebrante, a tua igreja que triunfa porque o Senhor é o Senhor dela. A tua igreja aqui reunida intercede, ora, abençoa e declara que elas são mais do que vencedoras, que elas são preciosas, que elas de fato são princesas do Senhor. Muito obrigado a Deus por essas vidas que hoje estão diante do Senhor. E nós podemos testemunhar, nós podemos, ó Deus, ver, compartilhar, participar desse momento tão importante que muitos aqui já tiveram, já participaram, mas hoje é o dia delas. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Mais alguém quer orar, cantar? Não? Você pode vir. Vamos cantar o Senhor. Fiel a ti, Jesus, serei até o fim. Não me envergonharei de dizer que tu és meu rei. Fiel a ti, Jesus, serei até o fim. Não me
momento sublime. Coração. Como é que é seu nome? Fernanda? Glória a Deus. Qual que é o seu nome? Thaís? Nome bonito, hein? Thaís. Repete comigo essa oração nesse momento. Esse é um momento que pra gente é muito importante. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Toda força. Fala assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor entrou na minha vida. O Senhor entrou na minha Muda. vida. Transforma Transforma. a minha consciência. Que eu não viva mais para mim. Não viva Que eu mais viva todos os dias da minha vida todos os dias da para o Senhor. Para Eu me consagro nessa noite nessa ao Senhor. ao Senhor. Salva a minha vida. E escreve meu nome no teu livro, o livro da salvação. Você que está aqui, você que concordou com essa oração, você aplaude o nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pessoal, mais um minutinho, pode? Vamos começar o culto 19? Vão? Não? Tem certeza, gente? Tem certeza? Nosso vídeo está aí, do clã e do nosso Eva. Está aí? Olha como que foi lindo. Vocês que não vieram, perderam. E após o culto, nós vamos ter uma reunião ali rapidinho com os homens. Espera aí, um pouquinho. Volta aí. Nós vamos ter uma reunião com os homens. Rapidinho ali, 10 minutos, porque nós estamos estruturando um ministério muito bom, muito legal, que vai contemplar aqui os homens da juventude. Beleza? Solta aí o nosso evento. Esse foi o de domingo passado. Sensacional. Levante suas mãos ao Pai. Deus, muito obrigada, Pai, que o Senhor se faz presente entre nós e nós podemos sentir aqui, ó Pai, a atmosfera de adoração, de alegria, de consolo, de renovo. Obrigada, Deus, pelas vidas que vieram no altar, que se entregaram ao Senhor. Nós estamos aqui para isso, para te servir, para servir vidas. Como é precioso, nós terminamos esse culto com o coração alegre. Que a comunhão, que a graça do Senhor e as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com toda a juventude, com toda a igreja reunida aqui e na face da terra. Leva-nos em paz, diante da Tua poderosa e onipotente mão. E continua, Pai, nos preparando, nos aperfeiçoando, nos santificando até o grande dia que estaremos face a face contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém?